Hello, oitavo ano, e aí, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam cumprindo aí a quarentena, né? Se protegendo, se cuidando e agora estudando, né? Bom, a gente vai fazer uma revisão sobre o Future Simple, que é o que a gente estudou lá para nossa prova parcial. É aquele negocinho lá do will, né? Que a gente já falou várias vezes. Quem não tiver feito as anotações, aproveita agora para fazer. Quem já fez, vamos só fazer literalmente a revisão, né? Então vamos lá. Bom, Future Simple com will, como eu falei para vocês já lá na escola, ele não tem um significado igual às outras palavras, né? Então, ele vai depender do verbo que vai vir após a escrita dele. Então, sempre condicionado no futuro, tá? Aí a gente vai olhar esse quadrinho vermelho falando exatamente sobre isso, o verbo que vem a seguir. O auxiliar will, na forma afirmativa, deverá ser seguido por um verbo no infinitivo. O que é um verbo no infinitivo? Lá embaixo, ó, desse quadrinho vermelho, eu coloquei para vocês. É um verbo que não recebe nenhum tipo de regra. Ou seja, a gente já estudou o presente, o passado, e a gente viu algumas regrinhas, né? O presente do S e o passado com o Dzinho lá no final. Aí o que acontece? Esses verbos que vão se juntar com o will, eles não vão receber nenhuma regra. Você só vai repetir logo após a escrita do will e a gente vai dar uma olhadinha aqui nos exemplos das frases. Tá? Então, o future simple ele vai ter algumas ocasiões nas quais eles vão ser usados. Então, aqui na primeira, decisões repentinas. Como assim, decisões repentinas? Tipo, a pessoa, eu usei aqui no exemplo, né? No restaurante. O garçom chega e pergunta o que o cliente gostaria de pedir para beber, né? Então, o cliente vai responder, ó, I will have a cup of coffee. Aí, o que acontece? Esse will have, ele vai ter o sentido de futuro. Então, eu gostaria de, né? Uma xícara de café, por favor. Então, percebam que eu grifei de vermelho. O have, ele não tem nenhum tipo de regra. Então, essa vai ser a estrutura da frase, né? Vai ter o sujeito, o auxiliar will, que não vai ter a tradução, vai depender do verbo que se segue aí, no caso, o verbo have. O segundo exemplo tem aí, did you call Sue? Você ligou para Sue? Aí a pessoa responde que não, que esqueceu, né? Aí vem, I will call her tonight. Então, o que acontece? A pessoa pretende ligar, né? Então, a pessoa perguntou, ela disse que esqueceu, então foi algo, não, vou ligar para ela mais tarde, certo? O segundo tipo de utilização do will é uma opinião pessoal. Então, na primeira frase a gente tem I'm a little hungry, né? Tô com um pouquinho de fome. I think I will have a sandwich. Eu acho que eu vou querer um sanduíche, né? Então, é uma coisa que a pessoa vai decidir ali na hora, dependendo da opinião dela. O segundo exemplo. I don't think, eu não acho que eu sairei essa noite, né? Hoje à noite. Eu estou muito cansado. Então, percebam que todos os verbos que vêm depois do will, eles não vão ter nenhum tipinho de regra. Vamos ver as outras ocasiões. A terceira são ofertas, né? A pessoa vai oferecer ajuda, vai oferecer comida. Aí o exemplo foi: não se preocupe, né? Don't worry. I will help you with your homework. Então, eu lhe ajudarei, eu vou lhe ajudar com a sua tarefa de casa. A próxima são promessas, né? Então, eu tenho aí o casal e eu coloquei She will love you forever. Então, ela amará você. Ela vai amar você para sempre. Eu não sei se é verdade. Enfim. A quinta foram as previsões. They will be rich, né? Eles ficarão, eles estarão, né, ricos. Aí o que acontece? Essa última a gente usou o verbo to be. Mas o verbo to be é o am, o are e o is. Mas como eu falei para vocês lá no primeiro slide, a gente não vai utilizar nenhum tipo de conjugação, nenhuma regra para esses verbos que vêm logo após o will. Então, o verbo to be não vai ser nem o am, nem o is, nem o are. Vai ser o verbo to bezinho lá na forma original dele. Ok? Vamos ver aqui, próximo slide. Essas frases que a gente viu, todos estavam, a maioria, né? Só um exemplinho que estava na forma negativa. Então, a gente vai ter aqui duas formas de escrever
a forma negativa do will. Você vai escrever ela de forma separada, como tem no quadrinho vermelho, will not, ou você pode juntá-los e fazer a forma contraída, que é won't. Não é obrigatório, você escreve do jeito que você achar melhor nas frases, né? Então, eu coloquei alguns exemplos. She will do it for you. Ela fará isso por você, ela vai fazer isso por você. Aí, na forma negativa, eu coloquei separado, ó. She will not do it for you. Ela não fará isso para você, por você. Agora, aqui na segunda frase, eu já coloquei a forma contraída. Eu comprarei o livro dela. Aí, na forma negativa, I won't buy. Não comprarei, né? Não vou comprar um livro dela. Aí, o que acontece? Vocês têm só que prestar atenção quando forem escrever na forma separada, para que não escrevam primeiro o not, depois o will, né? Tem que estar nessa estrutura. Primeiro o will, depois o not e logo em seguida o verbo principal. É o que vai dar o significado do futuro de acordo com o usinho deles aí, tá? Então tem os outros exemplos e agora a gente vai ver a forma interrogativa. Atenção! O auxiliar will na forma interrogativa deve ser escrito no início das frases. Então, é sempre aquela mesma regrinha, desde lá o 5º ano, estudando o verbo to be. O que vai classificar a forma interrogativa no inglês? Você vai pegar algum verbo auxiliar, algum verbinho lá, o verbo to be no caso, né? Vai passar ele para o começo e vai trocar de lugar com o sujeito da frase. Mas lá se na minha frase tiver João, Maria e José, então, você vai colocar o will lá no começo, antes de todos os sujeitos, e vai repetir o João, a Maria e o José. Ela eu posso trocar o João, a Maria e o José por um pronome? They? Não, você não pode trocar. Se lá está escrito aqueles personagens, então você vai reescrever todos os personagens que estão lá depois do will. E vai repetir o restante que sobrou. Então, vamos olhar aí o exemplo na terceira frase. They will watch a romance movie. Então, ó, eu coloquei o will lá na frente, repeti o sujeito, no caso they, e o restante da frase a partir do verbo principal, né? Que é o watch a romance movie. E no final, não esquecer de colocar o ponto de interrogação. Se a frase é interrogativa, então, obviamente, a gente vai precisar do pontinho lá lindo e maravilhoso, certo? Lá no último exemplo, a gente tem I will eat that cake. Então, coloca o will lá na frente, repete tudo. Lembrando que o pronome pessoal I sempre vai estar com letra maiúscula, tá bom, gente? Então, não é porque eu troquei ele com o will que ele vai ficar minúsculo, não. A gente já falou sobre isso. Ok? Agora a gente vai dar uma olhadinha na forma contraída, né? Também foi explicado. Você pode escrever tanto separadinho, do jeito que está na primeira partezinha aí da coluna, pronome e o will, o restante da frase. Ou você pode juntar, né, o pronomezinho que está aí em preto com o will. Aí você coloca só o apóstrofo, isso aí não é uma vírgula, por favor. Já foi explicado também, vamos lembrar. Então, vai colocar o apóstrofo LL. Esse LL vai ser a forma contraída do will. Agora, tem só que tomar muito cuidado na hora que vocês forem fazer isso. Por quê? Se eu coloco do jeito que está na primeira coluna, sem estar contraído, né? You will. Aí logo em seguida eu coloco esse apóstrofo LL, vai estar totalmente errado, porque aí você vai ter escrito 2 vezes o verbo auxiliar will. Então, ou você escreve ele separado, ou você escreve ele juntinho, tá? Gente, é isso. Esse conteúdo é muito simples, vocês já viram, né? Então, é só continuar estudando, a gente vai dar continuidade nas próximas aulas, conteúdos novos, tá bom? Então é isso, obrigadinha, fique em casa, a gente se vê na próxima aula aqui, lindo e maravilhoso. Vocês vão olhar lá na plataforma as atividades, certo? E é isso, beijo, beijo.